Eu quero ler com vocês dois textos no final do Evangelho de Marcos e no final do Evangelho de João. Podeis ficar sentados como estão? Obrigado. Eu vou pregar com cronômetro, estou perdido. É brincadeira, é uma maravilha. Nós leremos os versículos 1 a 7 do Evangelho de Marcos no capítulo de número 16. Depois leremos os versículos 15 a 17 de João 21. Já está ali? Então eu vou ler naquela versão ali. Podem ficar sentado, por favor. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressuscitou, não está aqui. Eis o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. João 21. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pode dizer amém? Antes de orarmos, eu queria lembrar de uma passagem de Jesus, e eu acho ela crucial, e eu gosto de me lembrar sempre dela quando eu vou ouvir a palavra de Deus. É a palavra do semeador. Jesus conta que um semeador saiu para semear. O semeador era o mesmo, a semente era a mesma, mas as sementes foram jogadas pelo semeador em 4 terrenos diferentes, e nós tivemos 4 resultados diferentes. O terreno hoje é o nosso coração. A semente será lançada pelo Senhor, mas é importante que o nosso coração esteja preparado para que ela penetre, germine e produza frutos. Amém? Você pode fechar os olhos, encurvar sua cabeça para que a gente ore? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, mais uma vez, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre
sobre as águas, como abrigo no deserto, e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te aguarde em qualquer hora, em qualquer lugar. A minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor, esta é a minha oração. A letra deste louvor é a minha oração. Usa-me em qualquer lugar, mas eu quero te pedir especificamente neste lugar. Em qualquer hora, mas eu quero te pedir especificamente nesta hora, para que eu possa ser como uma ponte sobre um rio, que a tua palavra possa fazer essa ligação pelo qual pessoas possam transitar, que a tua palavra seja um abrigo para quem esteja no sol do deserto, e que a tua palavra seja como uma flecha que acerta o alvo. Portanto, usa-me por tua graça e misericórdia. Apesar de todas as nossas deficiências, nós te pedimos, Senhor, usa-nos esta noite em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha guardado os dois textos que nós lemos, porque nós vamos usá-los um pouquinho até o final. Os dois textos falam do final da participação de Jesus encarnado aqui na terra. Mesmo porque o primeiro texto fala que ele já havia morrido e ressuscitado, e no segundo texto também, mas era o finalzinho que Jesus ainda estava aqui na terra com os seus discípulos. Portanto, nós lemos dois textos do encerramento de Jesus na sua missão aqui na terra. O texto de Marcos, ele nos diz uma história muito interessante. Bem de madrugada, aquelas mulheres, elas foram ao sepulcro levando especiarias para perfumar o corpo de Jesus, que era lá um costume da sua época. E elas iam conversando entre si. Quando chegarmos lá, quem é que vai tirar a pedra que está na frente do sepulcro? Bom, o fato é que quando elas chegaram lá, a pedra já havia sido removida. E elas observaram que havia um que elas chamaram de jovem, mas eu posso dizer que era um anjo que estava ali. E o anjo fala com ela dizendo: olha, eu sei que vocês vieram aqui para ver Jesus, mas ele não está mais, ele já ressuscitou. Dá uma olhada aqui, o lugar onde o corpo dele estava. Ele não está mais aqui, porém ele ressuscitou. É interessante observarmos as duas mensagens que o anjo dá àquelas mulheres. A primeira é uma informação, dizendo: olha, Jesus não está mais aqui, ele já ressuscitou. Aí depois ele diz uma coisa que eu acho bastante interessante. Ele dá um recado: façam um favor para mim, dê um recado para os discípulos. E ele diz: olha, vocês voltem lá e digam para os discípulos e a Pedro que o Senhor Jesus vai adiante deles lá para Galileia, e lá eles vão encontrá-lo. E sempre quando eu encontro esses detalhes na Bíblia, isso me chama muito a atenção. Primeira vez que eu li isso, eu fiquei: calma, aos discípulos e Pedro. Por que Pedro? Por que citar o nome de Pedro? Meu pastor, já agradeci o senhor, eu também amo o senhor, viu? Perdão. Por que Pedro? Por que o anjo citou Pedro? Não já havia dito aos discípulos, e Pedro não fazia parte dos discípulos? E sempre quando a Bíblia tem esses detalhes, eu gosto muito, isso chama muito a minha atenção. E eu comecei a questionar o motivo pelo qual o anjo fez questão de citar nominalmente Pedro. E aí eu comecei a me lembrar da vida de Pedro, para saber por que ele foi o privilegiado para ter o único nome citado na hora que o anjo dá o recado às mulheres. Esse Pedro era impressionante. E eu comecei a estudar, e eu fiquei: será que o anjo citou o nome de Pedro porque ele foi o único dos discípulos que andou por sobre as águas? Será, né? Será que foi por isso? Ele foi o único que andou por sobre as águas, mas não foi. Será que ele chamou Pedro porque ele foi o único que pescou um peixe com uma dracma dentro da sua barriga, que usou para pagar os impostos quando eles foram cobrados? Também não foi. E olha que quando Jesus manda ele pescar o peixe, ele não manda ele jogar uma tarrafa nem uma rede. Ele diz: vai ao mar e joga um anzol. E ele joga um anzol, pega um peixe, e esse peixe tinha o dinheiro necessário para que eles pagassem os impostos. Mas também não foi por isso. Será que Pedro
foi citado porque foi a ele que o Espírito Santo revelou a deidade de Jesus, quando ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus questiona: vós quem dizeis que eu sou? Eu fiquei pensando, qual o motivo que levou o anjo a citar especificamente Pedro? E também não foi por isso. Será que foi porque foi Pedro o único que sacou da sua espada lá no Getsêmani, quando os homens foram prender Jesus e ele deu uma espadada para matar Malco, mas Malco desviou um pouquinho e pegou na sua orelha direita, que depois Jesus curou o Malco? Não, também não foi por isso, mas poderia ter sido. Será que foi porque Pedro foi o primeiro apóstolo a entrar no túmulo? Quando as mulheres levam o recado do anjo e avisam os discípulos estão reunidos, saem correndo dois deles, João e Pedro. E João, que era mais atlético, chegou primeiro no túmulo, mas não teve coragem de entrar. E Pedro, que era mais doido, chegou depois, mas foi o primeiro a entrar no túmulo e verificar que Jesus não estava lá. Mas também não foi por isso que o anjo citou a Pedro especificamente. Aí eu descobri um motivo pelo qual havia uma necessidade para que o nome de Pedro fosse citado. Foi por causa do último encontro de Pedro e Jesus. A última vez que Pedro e Jesus haviam se visto foi na madrugada do dia que Jesus foi preso. Pedro estava no pátio da casa do sumo sacerdote Caifás, perto de uma fogueira. Jesus estava sendo julgado, espancado, ferido. E naquela noite escura em que Pedro ficava perto da fogueira, ele foi por 3 vezes acusado de ser um seguidor de Jesus. E naquela noite Pedro, por 3 vezes, negou Jesus veementemente. E o texto sagrado diz algo que eu acho simplesmente espetacular. A Bíblia diz que mesmo naquele lugar, naquela escuridão, a iluminação não era boa aqui na nossa, mas a Bíblia diz que o olhar de Jesus encontrou o olhar de Pedro. Eu imagino Jesus virando quando o galo canta, e ele vira e olha para a fogueira, e estará Pedro com os seus olhos já marejados de lágrimas, e Jesus olha para ele: você traiu seu amigo que você jurou há pouco tempo que não trairia. Jesus segue seu rumo, é espancado, ferido, crucificado e morto. E a Bíblia diz que Pedro sai dali chorar amargamente pelo que ele havia feito, por ter Pedro negado Jesus por 3 vezes. Pedro então volta para o mar, volta para Galileia, para o seu barco de pesca. Está lá fazendo sua pescaria com seus irmãos novamente, quando o anjo diz para as mulheres: olha, avisam a todos e avisam a Pedro que Jesus vai para Galileia. E ele quer encontrar ele lá. De repente Pedro estava lá no mar pescando, quando um homem chega à praia e pergunta: tendes peixe? E ele diz: não, nós não pescamos nada. E ele diz: joga do lado direito. Aí ele joga uma rede, e a rede veio cheia de peixes. Pedro então lembra: isso já aconteceu antes. Eu me lembro dessa história. A primeira vez que Jesus encontrou com Pedro foi exatamente lá com seu barco no mar. Foi lá que Jesus o encontrou e o tornou discípulo e caminhou com ele. Jesus deixa para encontrar-se com Pedro no mesmo mar, no mesmo barco, no mesmo ambiente, no mesmo contexto, porque ele queria dizer para Pedro: olha Pedro, apesar de tu ter me negado ali na casa do sumo sacerdote 3 vezes, de forma veemente, eu vim aqui para te encontrar de novo, para dizer que o meu amor por ti é igual àquele que eu tinha no primeiro dia que eu te encontrei, lá no início do Evangelho. Era necessário essa mensagem. Era necessário que isso fosse mostrado, dito, provado. Com isso, Jesus queria mostrar a Pedro que o havia perdoado. E que o sentimento que Jesus tinha por Pedro era aquele mesmo amor do início. A mensagem de Jesus hoje aqui é a mesma. Ele marcou esse encontro com você. E mesmo que você tenha errado, mesmo que você o tenha deixado,
mesmo que você o tenha traído, mesmo que você tenha se afastado, Ele me mandou aqui para te dizer que Ele te perdoa. E se você quiser voltar, Ele te recebe com todo o amor de antes, sem nenhuma mágoa, sem nenhuma culpa, sem nenhuma mancha. Basta que você faça como Pedro. Quando o milagre acontece, ele diz: é Jesus. E ele nem espera o barco voltar para a praia, ele salta no mar e vai nadando e corre e dá um abraço em Jesus. E o texto que nós lemos lá em João diz que eles jantam juntos. Depois daquele reencontro, eles vão e jantam juntos. E aqui a gente chega no nosso segundo texto, lido hoje à noite. O primeiro é que Jesus mostra que Ele nos perdoa e nos ama como do início. O diabo é que tenta nos enganar, insinuando que nós não temos saída, mas há saída para você. Amém? Amém? Creia nisso. Há saída para você. Se você crer nessa verdade, receba o perdão de Jesus essa noite na sua vida. Só que do nada, depois da sessão de perdão, depois da sessão de abraço, do nada eles estão jantando e Jesus diz: Pedro, tu me amas? Aí Pedro, glupe. Aí ele só sabe que eu amo. Ele pergunta: Pedro, amas-me? Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu acho maravilhoso o texto que diz que Pedro se entristeceu quando Jesus pela terceira vez perguntou se ele o amava. Eu tenho certeza que Jesus não estava ali em dúvida quanto ao amor de Pedro por ele. Jesus não tinha dúvidas a respeito do amor de Pedro. Não. Porque na trajetória de Jesus na terra, Pedro, do jeito doido dele, ele era o que mais demonstrava amor por Jesus. Pode ler a história dos evangelhos e você vai ver que Pedro estava sempre na frente, era sempre disposto, ajudava mais. Ele foi ele que sacou a espada, ele que andou sobre o mar, ele que estava ali, ele que quis defender, atrapalhou um bocado, disse um bocado de besteira, mas era Pedro que estava ali, tentando ajudar de alguma forma, e através disso ele demonstrava seu amor. Então a primeira conclusão que eu chego no texto é que Jesus, ele não tinha dúvidas a respeito do amor de Pedro. E por que ele perguntou? Se ele não tinha, por que ele perguntou? A outra questão interessante é por que Jesus fez 3 vezes a mesma pergunta? Poderia ter perguntado só uma vez, mas Jesus perguntou 3. Não vou entrar na questão teológica, com esse curso de teologia, mas quero deixar uma dica bem simples. Sempre que na Bíblia nós tivermos repetições, coisas seguidas, é para que seja enfatizado aquilo que está querendo ser dito, para que a lição seja aprendida. Então Jesus repete 3 vezes a pergunta para que Pedro ficasse atento e tivesse certeza da mensagem que Jesus iria ali transmitir. E Pedro entendeu tanto a mensagem que o texto diz que ele entristeceu-se quando Jesus, pela terceira vez, pergunta se ele o amava. Então Pedro entendeu a mensagem que Jesus queria transmitir. Terminamos a introdução, amém? Podemos ir para casa, amém? Calma, me dê mais uns minutinhos, deixa eu puxar um pouco para a aplicação, tá bom? Mais uma vez eu pergunto: quantos se sentem aqui perdoados por Cristo? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Eu também. Isso é ótimo, amém? Perfeito, amém? Tudo bem. Porém, contudo, todavia, assim como Pedro, Jesus quer te chamar para um bate-papo. Você é perdoado, amém? Coisa boa, né? Jesus foi lá, encontrou, me traiu, me negou, foi, eu te perdoo, zerado, te amo. Mas senta aqui, eu quero bater um papo contigo. Lá era Pedro, hoje somos nós.
Você aceita bater um papo com Jesus, amém? E também você vai ser indagado 3 vezes. Assim como Pedro, 3 vezes você vai ser indagado. Para quê? Para que você não tenha dúvida da mensagem. Para que você não tenha dúvida, você vai ser indagado também 3 vezes. Concordamos, amém? Primeiro, me amas? Amas-me? Quantos amam a Jesus? Digam amém. Isso, pode usar a garganta para glorificar a Deus, que é bom. Amas-me? Pergunta Jesus. Você me ama? Ponto 1. Então o que é que você está fazendo aqui na praia pescando peixe? Pedro me ama? Amo, sim, senhor. E o que é que tu está fazendo aqui pescando peixe, Pedro? Quando eu te encontrei, eu disse que tu seria pescador de homem. Eu te dei uma missão. Você seria pescador de homens. Lá em Mateus 4,19 eu disse, a partir de hoje eu te farei pescador de homens. Tu diz que me ama e está pescando peixe? O que eu aprendo com isso, irmãos? A cada um de nós que estamos aqui, Deus deu uma missão. E como é que você diz que ama a Jesus e abandona a sua missão? Abandona aquilo que Deus pôs. Como é que você diz que ama e está pescando peixe, Pedro? Se tu me amasse, tu estava pescando homens. Tu estava cumprindo a minha ordem, cumprindo a minha missão, fazendo o que eu te determinei, para isso te chamei, para isso te escolhi. Amas-me, por que está pescando peixe, não homens? Por que voltou para a vigia de antes? Porque abandonou a missão, o evangelho, a igreja. Por que voltou a ser o que era antes? Aquele que diz que me ama precisa perseverar naquilo que eu ensinei. Não é dizer que ama e sair, não é dizer que ama e abandonar, não é dizer que ama e virar as costas. Deixa eu contar uma história bem rápida, bem engraçada, com uma ovelha que eu amo muito, que hoje não está conosco, que está congregando no Canindézinho. E eu lembro que um dia ela foi no gabinete pastoral conversar comigo, e ela fez uma declaração de amor tão grande para mim, que eu pensei que ela queria casar comigo. Ela, eu gosto muito do senhor, eu admiro demais o senhor, aí fez um elogio tão grande, disse, mas eu estou saindo. Aí eu disse, eu queria pedir uma coisa. Aí ela, o quê? Me odeie e fique. Só para ele entender que amor é prática. Amor é prática, amor não é desculpa, amor é prática. Não adianta eu dizer que eu amo a Cristo se eu abandono o chamado que Ele pôs na minha mão. Você entendeu a primeira pergunta de Jesus para você? Amém? Quem entendeu, diga amém. Pois saia daqui e vá pescar homens. Ou não, já desistiram, já abriram. Pois é, pois volte para pescar homem. Não, mas pastor, o meu chamado não é pescar homem. Mas Deus tem um chamado a você, se a cantar, a orar, a evangelizar, a contribuir. Eu não sei, Deus a cada um dá um chamado. A cada um Deus dá um chamado, qual é o seu? E você abandonou? Voltou para a vidinha? Oi, Jesus te chamou para conversar um pouco hoje, dizer que te ama e te perdoa os pecados. Porém, se você diz que o ama, volte para aquilo pelo qual Ele te escolheu. Amém? Segundo, amas-me? A DBV Bela Vista, você ama Jesus? Dentro do mesmo princípio. Pois faça o que eu mandei. E aqui é bastante interessante. Porque eu queria pegar uma coisa que Jesus especifica. E aqui nós chegamos no nosso tema. Ele diz, amas-me, Pedro? Pedro diz, amo sim, pois apacenta as minhas ovelhas. Pois apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pois cuida do que é meu. E esse é o nosso tema de hoje. Me amas? Me amas? Pois apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pois cuida do que é meu. E esse é o nosso tema de hoje. Me amas? Me amas? Pois apacenta as minhas ovelhas.
pois cuide do que é meu. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Tu diz que me ama, pois cuida do que é meu. As ovelhas são minhas. Você ama Jesus? Pois cuide do que é de Jesus. Cuide da sua casa, cuide do seu templo, cuide dos seus irmãos, cuide das crianças, dos idosos, contribua, participe, cuide do que é dele. Se você diz que ama Jesus, ele 3 vezes disse a Pedro, pois cuida do que é meu. Quando eu te ver cuidando do que é meu, eu vou aceitar o amor que você diz que tem por mim. Quando eu olhar para você e disser, esse cuida da minha obra, esse cuida do meu reino, esse é dedicado, esse é apaixonado, esse é presente, esse é frequente, esse contribui, esse estende a mão, esse luta, esse batalha, esse me ama. Não é quem discursa, não é quem fala bonito, não é quem se veste bem, não é quem aparece, é quem faz, é quem tem compromisso. Amas-me? Cuida do que é meu. 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 Sai daqui dizendo, eu preciso cuidar daquilo que é de Jesus, porque eu preciso fazer o que ele me mandou. E ele disse a Pedro, Pedro, se tu me ama, tu vai cuidar do que é meu. Tu vai cuidar dos meus cordeirinhos. Vai cuidar das minhas ovelhas. Vai cuidar do meu reino. Terceiro, que a gente amas, que a gente vê no texto, são sinônimos que eu trouxe, mas eu queria para enfatizar para você. Mais uma vez, Jesus pergunta a Pedro, Pedro, me amas? Pedro já respondeu diferente. Eu vou perguntar a terceira vez para Bela Vista, ver se ela vai responder diferente também, né? Bela Vista, você ama Jesus? Deu uma diminuída, viu? Será que foi a síndrome de Pedro? Terceira vez, Pedro, lá em outra lenhada, melhor não responder direito, né? Aí vocês já nem disseram assim para não se sentir dentro do contexto que eu vou falar, né? Mas é importante a palavra de Deus para nós. E ela bate primeiro em mim, tá? Pela terceira vez ele pergunta, Pedro fica triste e diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. É ou não é linda a frase? Ô frase linda, Senhor, tu sabes que eu te amo. E eu parafraseio Jesus dizendo, pois comprove com suas atitudes. Cuide do que é meu. Comprove com suas atitudes. Não sei se está saindo aqui atrás. Ah, tá, né? Porque não tem o retorno ali. E eu não sabia. Obrigado aí, a multimídia maravilhosa. Que eu estou sem retorno aqui, eu não sabia. Obrigado. Até ajuda aí, né? Terceiro, me amas? Comprove o seu amor com atitudes. Ou você tem uma frase bonita igual Pedro para dizer, né? O pastor pergunta uma coisa, glória a Deus, uma coisa linda, né? Senhor, que crente, é até mais crente que os outros. Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me ama? Tu sabes que eu te amo, I love you, que coisa mais linda, apaixonante, delicada, querida, coisa boa. Aí Jesus não cai nessa e diz, pois prova o teu amor com as tuas atitudes, cuida do que é meu. E eu vim aqui convidar você para aplicar isso ao seu coração. Antes de dizer a Cristo que o ama, antes de levantar a mão no louvor, antes de dizer uma frase linda, maravilhosa, em que outras pessoas vão ver e até elogiar você, prove o seu amor para com Jesus através das suas atitudes. Não tenha apenas frases bonitas nos seus lábios, apenas palavras bonitas da sua boca, mas tenha atitudes que comprovem o seu amor para com Jesus. Amém? Jesus perguntou a cada um de nós hoje 3 vezes, amas-me? 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 Será que alguém ainda vai responder bonitamente como Pedro, dizendo, tu sabes que eu te amo? E ouvirá de Jesus, cuida do que é meu. Vai cuidar do que é meu. Me ama? Vai visitar quem precisa. Me ama? Ajuda o necessitado.
Me ama, vai auxiliar teu pastor. Me ama, vai orar pelos enfermos. Me ama, vai para o culto glorificar. Me ama, vai ser dizimista para manter a casa do Senhor. Me ama, pois faça a tua parte. Deixa de conversa. Não dá para ludibriar o Senhor, dá para enganar homens. O Senhor não pode ser enganado. Ele conhece e esquadrinha os nossos corações. Ele sabe aquilo que vamos falar, ainda que a palavra não haja ainda chegada aos nossos lábios. Ele já sabe o que a gente vai dizer. Ele sabe os nossos pensamentos. O nosso interior Ele conhece. Não dá para barganhar com Deus. Não conta, não vale. Amas-me, pois cuida do que é o meu. Pedro, vai cuidar do que é meu. E quando eu te vir cuidando do que é meu, eu vou ouvir tu dizer: eu te amo de verdade, Jesus. E Pedro sai dali e vai pregar. E num só culto, no Pentecoste, 3.000 almas se convertem ao Senhor. E Pedro deixa de dizer palavras bonitas de amor para Jesus, mas pega a sua própria vida e doa pelo Evangelho, sai pregando o Evangelho, é preso muitas vezes, espancado, ferido, manietado, mas agora ele não era mais crente de palavras bonitas, ele era crente de atitude sincera para com Cristo Jesus, o seu Salvador. Amas-me, pois cuida do que é meu. Eu quero terminar, mas eu quero deixar ainda outras 3 perguntas. Espero que apareça aqui no telão. Amas-me? O que você está fazendo longe do seu chamado? O que é que você está fazendo longe do seu chamado? Ama o Senhor? E por que é que você não está obedecendo a ordem de Jesus? Você ama mesmo porque não obedece? Ama tanto, e qual a dificuldade de obedecer ao Mestre, ao Senhor, ao Salvador? 3ª pergunta: você ama? Eu pergunto: suas atitudes comprovam o seu amor por Jesus? Comprovam? Que bom. Na minha conclusão, eu quero dizer que a forma que eu e você temos de provar que amamos ao Senhor é cuidando do que é dele. A forma que eu e você temos para provar que amamos a Jesus é cuidando do que é dele. Todos nós somos de alguma forma responsáveis pelo reino de Deus aqui na terra. Todos nós. Não imagine que essa é a função exclusiva do pastor. Todo salvo, todo convertido, todo perdoado, todo adorador. A cada um Deus deu um talento, um dom. E isso precisa ser aplicado. A cada um de nós Deus deu algo para cuidar. Isso é maravilhoso, porque a Bíblia fala da sua multiforme graça. E tem coisa que muita gente aqui faz que eu sou incapaz de fazer. Porque o dom foi dado a você, não foi dado a mim. Mas eu devo cuidar com o dom que foi dado a mim. E eu preciso usar o dom que foi dado a mim. E você precisa usar o dom que foi dado a você. É possível, espero que não, que alguém aqui tenha abandonado o seu chamado. Ou que tenha entrado aqui pensando em abandonar. Deixar de cuidar o que é do Senhor. Mas Jesus, de forma muito simples, clara e objetiva, nos perguntou: amas-me? Pois cuide do que é meu. O que é que foi colocado aos seus cuidados? O que foi cuidado aos seus cuidados? O que é que você poderia estar cuidando? Pense, o que você poderia estar cuidando? O que deveria você cuidar? Eu encerro com essa frase, porque você
Prove que você ama Cristo. Cuide do seu reino aqui na terra. Deus abençoe você. Muito obrigado.